Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar então você que nos acompanha por rádio, pela TV Tubá e pelas redes sociais. Quero fazer minhas as saudações do Padre Lino aos membros da equipe que aqui está. O Padre Lino Brunel é o coordenador diocesano do pastoral e será o mediador dos trabalhos desta noite. Transmitem este evento a rádio e a TV Tubá, o YouTube da TV Tubá e o Facebook da Diocese de Tubarão. O que nos reúne é o desejo daquela fraternidade que Jesus pediu ao Pai, que todos sejam um. E também o mandamento novo do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A Diocese de Tubarão, todos os anos, antes do início da Quaresma, realiza o seminário diocesano da campanha da fraternidade. Participam representantes de todas as nossas comunidades, além de convidados especiais que tenham alguma ligação com o tema. Neste ano, porque a campanha será ecumênica, contamos com a presença que hoje está aqui ao meu lado, da reverenda Keila Michê, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. A ela e a todos os irmãos e irmãs anglicanos e a outros de boa vontade, nossa saudação particular. O assunto será a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, que tem como tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O lema é: Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Quem desejar poderá postar comentários ou perguntas relativas ao assunto. Se possível, serão respondidas. Pedimos, no entanto, que nas postagens se mantenha sempre o espírito de fraternidade. A seguir, um tempo para a oração. Muito bem, então eu quero agradecer ao João por essa abertura feita nesse trabalho. E a reverenda Keila vai conduzir este momento devocional. Eu quero convidar você para que você se una nesse momento de oração. Venham, minhas irmãs e irmãos, ao Deus da vida. Venham ao Pai materno que permanece ao lado das pessoas pobres. Venham ao Filho fraterno que luta com as pessoas que buscam liberdade. Venham à Rua Divina, Espírito Santo de amor, que capacita a todas as pessoas que promovem a justiça. Glória e louvor à santa e bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua igreja. Que o amor de Deus transborde em nossos corações, para que possamos amar o mundo como Ele ama, para que o amemos em todo o nosso coração, mente, alma e entendimento, e para que nos amemos mutuamente. Vamos ouvir a leitura bíblica, que será lida pelo Bispo Dom João, no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 27 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que vos disse. Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com essas palavras, então, eu convido aos irmãos e irmãs que possamos fazer a oração do Pai Nosso ecumênico, juntos e juntas, na unidade que Cristo nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica conosco, Senhor Jesus, agora que a noite se aproxima e o dia já findou. Sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta nossa esperança para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isto por amor do teu nome. Amém. E agora o Dom João Francisco, ele vai fazer a introdução ao grande tema da campanha da fraternidade nesse estudo dessa noite. E basicamente, Dom João vai responder a 4 importantes perguntas. A primeira, por que a campanha da fraternidade? A segunda pergunta, por que campanha da fraternidade ecumênica? A terceira pergunta, por que campanha da fraternidade na quaresma? E a quarta pergunta, o que pretende a campanha da fraternidade ecumênica 2021? Mas antes do Dom João falar, então, eu gostaria de agradecer à Rádio Luz e Vida, a Rádio 106 FM de Orleans, que também está transmitindo essa noite de estudos da campanha da fraternidade. Eu aproveito para saudar a todos os ouvintes também da Rádio Luz e Vida de Orleans. Dom João. Então, nós estamos vendo que a nossa programação dessa noite ela é muito importante, mesmo que ela venha a ser breve por causa das circunstâncias que vivemos. Então, aquela pergunta de que o padre Lino lembrava aqui é essa, primeira. Por que campanha da fraternidade? Primeiro, porque o mandamento de viver a fraternidade está no centro do Evangelho. Não dá para ser cristão, seguidora de Jesus, sem empenho de vida fraterna. Quem é cristão vive um compromisso permanente de ser irmão e irmã dos demais. Não há outra saída. Jesus afirmou que só seremos reconhecidos como discípulos ou discípulas dele se nos amarmos uns aos outros. Por mais que nos sintamos atraídos pela amizade fraterna, praticá-la e perseverar nela é exigente, e com facilidade nos deixamos levar por nossas tendências egoísticas. Nós todos experimentamos isso. É uma luta contínua viver a fraternidade. A Quaresma e a Páscoa requerem a decisão de escolher sempre a fraternidade. Se eu quiser me preparar para a Páscoa, vivendo a Quaresma, e eu não levar a sério de ter que escolher a cada instante ser fraterno, eu não celebro a Páscoa, não vou poder celebrar a Páscoa. A fraternidade é um aprendizado contínuo. Ele só existe onde for vivenciado, minuto a minuto. Ela é uma realidade concreta, ela não existe só no pensamento. Pode existir, mas é uma teoria. Mas só existe fraternidade onde ela é colocada em prática. Nós somos necessitados de contínua renovação para crescermos e perseverarmos na boa convivência humana. Isso significa que a gente precisa passar por um processo de amadurecimento. Campanha. Por que campanha da fraternidade? Campanha tem o significado de tempo de anúncio, de divulgação. É um tempo de campanha, de reanimação, de reflexão, de despertar, de reassumir ideais e compromissos. É um tempo de exercício, de envolvimento das pessoas numa causa. A causa desta campanha são a fraternidade e o diálogo, a civilização do amor. Uma bela causa que precisamos abraçar juntos. Por que campanha ecumênica? Porque essa campanha reúne igrejas cristãs com base no diálogo, como experiência e testemunho de unidade na diversidade, assim como Jesus pediu. Nós temos tanto em comum. A
as diferenças entre nós não devem, não podem, não é permitido que elas atrapalhem a nossa vida fraterna. Devemos ser irmãos e irmãs para além das nossas diferenças. É esse o exercício que estão fazendo essas igrejas que abraçaram essa campanha da fraternidade. Realizar mais uma campanha da fraternidade, já tivemos outras 4, mais uma campanha ecumênica, no contexto da polarização e agressões em que nos encontramos, demonstra, na prática, compromisso com o diálogo, que é um mandamento inegociável do Evangelho. Nós, então, tivemos, até hoje, essas campanhas da fraternidade ecumênicas, lá de 2000, 2005, 2010, 2016, 2021. A campanha da fraternidade ecumênica é realizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. As igrejas que integram o CONIC são as seguintes: a Aliança de Batistas do Brasil, a Católica Apostólica Romana, a Episcopal Anglicana do Brasil, a Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Presbiteriana Unida do Brasil, a Siriana Ortodoxa de Antioquia, e como igreja observadora participa a Igreja Bethesda. O Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o CESEP, ele participa como membro fraterno. É esse grupo que preparou e que está dinamizando essa campanha da fraternidade nas suas igrejas. Por que campanha da fraternidade na Quaresma? Esse vínculo entre a campanha da fraternidade e a Quaresma em relação à Páscoa, muitos têm dificuldade de realizar. Quaresma é tempo de conversão, de retorno ao essencial, que consiste na prática do amor. Jesus resumiu tudo, toda a palavra de Deus, no mandamento do amor a Deus e ao próximo. Portanto, não há como fazer um caminho de conversão sem uma volta ao amor para com Deus e para com o próximo. São 40 dias dedicados à oração, ao jejum e à penitência. A oração, o jejum e a penitência devem favorecer essa disposição, essa predisposição de voltar sempre de novo à vida fraterna e aprofundada. É tempo de revisão de nossas práticas e posturas diante da vida, diante da natureza e das pessoas. É preciso que ao longo da Quaresma a gente se reavalie, a gente chama isso também de exame de consciência, revisão de vida, para poder fazer novas opções, novas escolhas, ou então retomar escolhas certas feitas no dia que ficaram para trás. Quaresma é tempo para a contrição. A contrição é o reconhecimento, sentir a dor e o arrependimento dos pecados cometidos. É preciso que o reconhecimento do pecado chegue nesse ponto da gente sentir a dor, chorar o pecado cometido. Significa ter entendido que pelos pecados se ofendeu a Deus e aos irmãos e às irmãs. Enquanto a gente não percebe que fere a Deus, fere os irmãos, que a gente faz mal ao outro pelo pecado, a gente não consegue fazer o movimento de conversão que é tão importante. A contrição e a conversão resultam da graça de Deus em nós. Nós não fazemos esse processo se Deus não entrar, se Ele não realizar isso em nós. É obra dele. A redenção é obra dele, por meio de Jesus. E esse processo que nos põe dentro da Páscoa, do dinamismo pascal, é graça que Deus nos concede. Não há conversão autêntica onde não se passa a viver a fraternidade. É importante lembrar sempre que um dia foi dito, está na Sagrada Escritura, que quem diz, São João diz isso na primeira carta, quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Isso significa que há um nexo entre o amor a Deus e o amor ao próximo que não pode ser separado. A Quaresma é um caminho ou uma peregrinação espiritual para a Páscoa, que é vida nova, que deve nos transformar. O que pretende a campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano? Ela quer ser um convite para a superação de todas as formas de intolerância, racismo, violência e preconceito. É superação. Tem como objetivo geral fazer pensar, avaliar e identificar caminhos para superar a polarização e a violência através do diálogo amoroso, do testemunho, testemunhando a unidade na diversidade. Portanto, significa esforço.
Objetivos específicos. Descobrir a força e a beleza do diálogo. Como achar um tesouro, dialogar, entender-se com o outro, saber ouvir o outro, colocar-se no sapato do outro, na pele do outro e assumir a vida juntos. Denunciar violências praticadas e legitimadas em nome de Deus. Muitas vezes se faz o mal dizendo que é Deus que manda o que quer que seja feito. Comprometer-nos com as causas que defendem a casa comum, cuidar do meio ambiente, da natureza. Isso é amor, porque se nós não cuidamos, nós mesmos e os demais não podem viver, e muito menos as futuras gerações. Os objetivos específicos continuam. Contribuir para superar a desigualdade, ou as desigualdades que são um escândalo. Animar a participação em ações concretas de amor ao próximo. Promover a conversão para a cultura do amor. Cultura do amor significa usos, costumes, hábitos devem estar permeados, impregnados do amor, da prática do amor. Fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa. Não dá para ser cristão combatendo os outros como se fossem inimigos só porque pertencem a uma outra igreja ou porque praticam outra religião. Estimular o diálogo e a convivência fraterna. Compartilhar experiências concretas, colocar em comum aquilo que se tem de bom e experiências que se fazem. A pandemia ensinou o quanto a cultura do encontro, da celebração e da participação é essencial para a nossa vida cristã. A cultura, hábitos, usos, costumes, práticas de celebração e de participação. Importante para a nossa vida cristã. Ensinou que conversar sobre fraternidade e diálogo em rodas de encontro, em casa, na família, pai, mãe e filhos, entre amigos, contribui para a nossa conversão. O cartaz da campanha de fraternidade expressa a união em que todos buscam o mesmo compasso, o mesmo ritmo, a mesma sintonia, tendo no centro a palavra de Deus que nos une e indica a beleza da unidade na diversidade. Quando se canta junto, aqui a roda, a dança, tudo exige que um dê atenção ao outro, um precisa ouvir o outro, sentir o outro, todos caminhar juntos. É um exercício e sugere a fraternidade. Cristo ressuscitado nos envia a construir pontes de fraternidade. A parte do ver, e ela vai fazer como os discípulos de Emaús, vai fazer com que a gente enxergue a realidade hoje que nos perturba, a realidade que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. Vamos acompanhar a reverenda Keila, que vai apresentar o ver, a primeira parada nesse texto básico. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós, nesta primeira parada, o ver, que é um convite para nós conversarmos sobre os acontecimentos mais recentes que marcam as nossas histórias. E também observarmos se as alternativas e saídas que identificamos são realmente opções coerentes com a boa nova do Evangelho. Então, o primeiro ponto desse tópico do ver é a conversa do caminho. Sobre o que vocês conversam ao longo do caminho, conforme está em São Lucas, capítulo 24, 17. Jesus nos ensina a refletir sobre as experiências vividas e a compreendê-las. Como eles, nós precisamos aprender a dialogar, acolher as realidades e buscar a superação. Quando Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Emaús, ele quer saber sobre o que eles conversam. Jesus, na verdade, quer ajudá-los a rever todos os acontecimentos dos últimos dias. Uma releitura sobre tudo era necessária para que eles realmente pudessem compreender os fatos marcantes que viveram em Jerusalém. Talvez naquele caminho, o que mais incomodava e trazia um sentimento de angústia ao coração dos discípulos de Emaús fosse o fato de ter sido Jesus uma vítima do poder do Estado e da religião. Então,
Como superar tanta dor e dar continuidade, como Ele mesmo os havia preparado, para seguir vivendo a partilha e a comunhão. O que temos constatado em nossa caminhada? Nós também temos vivido momentos de angústia, de incertezas, de polarização de opiniões, que têm construído muitos muros entre nós. Como compreender a realidade que temos vivido como cristãos e cristãs? Precisamos, para compreender esse tempo que temos vivido, de muito diálogo. Diálogo é a palavra-chave e diálogo é ouvir o outro. Podemos até nesse diálogo não concordar com o outro, mas ouvi-lo com respeito e com amor. É através desse dialogar sobre o nosso tempo, acolhendo as diferentes formas de perceber essa realidade, que poderemos superar o que nos divide e observar se as alternativas e saídas que estamos identificando são opções coerentes com a boa nova do Evangelho. O segundo ponto desta parada é, em tempos de crise, contemplar a realidade com agilidade de coração. Continuando a reflexão do caminho de Emaús, como vocês custam para entender e como demoram para acreditar. Voltamos então à mensagem do caminho de Emaús. Aqui o companheiro desconhecido os faz relembrar as previsões que os profetas fizeram no passado. Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar. Tudo que Jesus passou durante a sua caminhada era o que necessitava acontecer para se concretizar os planos de Deus. As ações de Jesus tiveram as consequências que o levaram até a cruz. Seu modo de viver, a fidelidade que tinha com seu projeto, o colocou em contradição com os poderosos do seu tempo. E mesmo tendo ele vivenciado tudo tão de perto, os discípulos se sentem abalados com a morte de Jesus. Nós também, em muitos momentos, ficamos assim diante de fatos que nos mostram sinais de morte. Nos sentimos desorientados, frustrados, sem entender a realidade ao nosso redor. E por que não dizer enfraquecidos muitas vezes na fé? Quais seriam os sinais de morte que nós poderíamos dizer que temos hoje? Nós temos observado um aumento das intolerâncias religiosas, e aqui nós queremos lembrar principalmente as religiões de matriz africana, ataques aos povos indígenas, ataques a imigrantes, aos pobres, o aumento ao ódio, a negação dos direitos humanos, as fake news, uma estimulação ao armamento da sociedade e a polarização em várias esferas, mas aqui vamos falar de política e a religiosa. O terceiro ponto dessa parada é a fraternidade e diálogo. Novas cruzes não são a resposta para a paz. Quais as cruzes que temos no nosso país? A violência, a discriminação, racismo com indígenas e negros, o preconceito com o público LGBTQI+. Reflitamos, se olharmos para a nossa sociedade, conseguimos perceber que essas instituições de poder
segregam e descartam pessoas? Hoje temos uma sociedade com um sistema de segurança pública que mais mata no mundo. Cultua-se a ideia de que bandido bom é bandido morto. A ação violenta é justificada e legitimada por governos e governantes que estimulam o uso do armamento para a autodefesa. Essa violência é principalmente voltada a jovens negros e negras, mulheres, imigrantes, grupos LGBTQI+. A toda pessoa que, por causa do preconceito e intolerância, são classificados como cidadãos ou não cidadãos e, dessa forma, se tornam inimigos do sistema vigente. O discurso de ódio, ele vem fortalecer, dar voz a esta violência contra as pessoas mais vulneráveis. E nós temos aí as estatísticas para comprovar o que estamos falando aqui. A cada 2 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Uma pessoa LGBTQI+, morre por dia assassinada. De cada 4 pessoas que são assassinadas no Brasil, 3 delas são negras. Esses números nos mostram o quanto a nossa sociedade está estruturada no racismo e no patriarcado. Esses homicídios são reflexos do discurso de ódio, do fundamentalismo religioso, de vozes que tentam calar o reconhecimento por direitos de grupos vulneráveis e perseguidos. O 4º ponto desta parada é: a violência nunca será a saída. Nós somos apenas mordomos daquilo tudo que foi criado. E o ser humano se apropriou da criação e não tem sido fiel à sua promessa para com Deus. A violência contra o nosso planeta também tem acendido a luz de alerta. Uma ideia de lucro desenfreado e a qualquer preço, o capitalismo instaurado através da globalização, que tem sufocado esforços de ativistas, de todas as pessoas que buscam a harmonia da vida. Vivemos no seu sentido mais brutal, a palavra exploração. E a violência aqui não é só com a nossa casa comum, mas também com aquelas pessoas que lutam pelos cuidados e direitos de sobrevivência dessa casa. E aqui vamos lembrar apenas 2 pessoas, das muitas que temos por aí. Vamos lembrar da missionária Dorothy Steng e Paulo Paulino Guajajara. Como temos cuidado da nossa casa comum? Quais são as nossas ações diárias? Sim, porque a transformação deve sempre começar por nós. Você seleciona o seu lixo na sua casa? Recicla? Como temos cuidado da nossa água? É urgente que repensemos a nossa forma de viver e de usufruir dos nossos recursos. Deus nos colocou como mordomos e cuidadores da sua criação. Nós nos apropriamos e estamos destruindo nossa casa comum por causa da ganância de poucos e a falta de consciência de muitos. O 5º ponto desta parada, e último, racismo e violência religiosa. A mensagem de Jesus não ergue muros, mas os derruba. E a intolerância religiosa e o racismo nos separam, criam barreiras, levantam muros. Você já se perguntou o que é ser um verdadeiro cristão ou cristã? Lembram como nós começamos a nossa reflexão sobre ver os fatos? Nós começamos pelo caminho de Emaús. A cruz de Cristo é difícil de ser entendida e, mais ainda,
de ser carregada. Os discípulos do caminho custaram a entender os acontecimentos, mas quando entenderam, viram que tudo tinha um propósito. Cristo crucificado é o auge do projeto de Deus. Não é difícil ser um cristão ou cristã. Ser como Cristo é ser a voz dos mais fracos, é gritar contra as injustiças, é buscar a paz. Não aquela que nos paralisa, que comumente nós imaginamos deitados numa rede, numa varanda, com uma brisa. É saciar a fome de quem tem fome. É lutar junto dos excluídos por seus direitos. Jesus é vida, e ser um seguidor dele é proteger a vida. Seguidores de Jesus jamais podem aceitar discursos de ódio, de preconceito, banalização da violência. É por tudo isso que a sua igreja não pode estar calada diante de tantos discursos e atos de morte. Mas a igreja tem o dever de ser profética e denunciar sempre que necessário, quando o projeto de vida está sendo ameaçado. É necessário que derrubemos os muros, construamos pontes de diálogo, respeito e tolerância. Como está escrito na Fratelli Tutti, se a música do Evangelho deixar tocar em nossas casas, nossas praças, nossos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de cada pessoa. O Evangelho precisa estar presente no ar que respiramos, correr por nossas veias e nossas entranhas. E assim, cheios de Cristo, estaremos animados para renascer na esperança. Como sermos um no amor de Jesus, onde firmarmos nossos pés para derrubar esses muros que nós mesmos construímos. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos do caminho, dialogar sobre os acontecimentos, acolher as diferentes percepções e, assim, superar tudo aquilo que nos divide e que nos separa. Esta campanha da Fraternidade Ecumênica nos convida a refletir, aprofundar e promover o diálogo, que é a base de tudo, como um caminho para a paz. Muito bem. Então, nós agradecemos a você, reverendo Keila, por essa bonita explanação. Eu estava acompanhando aqui várias intervenções e parabenizando, gostando da sua participação e agradecendo pela sua participação. Ele vai trazer essas luzes que o texto base da campanha da Fraternidade traz. Basicamente, recorrendo à Carta aos Efésios. Vou estudar a Carta aos Efésios, que foi tirado o lema dessa campanha da Fraternidade. Padre Elias, bom trabalho. Então, eu queria saudar a todos, especialmente aqui os que estão ajudando a expor e trabalhar essa temática, do João, a pastora Keila, a Maria, o Padre Lino, e também o nosso técnico de som. Eu queria praticamente trabalhar 2 pontos, que o Padre Lino acaba de falar. A importância do diálogo como compromisso do amor. Aliás, este é o grande tema, como consequência, o diálogo exatamente é compromisso do amor. E o segundo tema que me refiro é o estudo da Carta aos Efésios, que fundamenta a unidade e a campanha da fraternidade. Bem, os discípulos de Emaús convidaram a Jesus para ficar com eles. O tema da campanha da fraternidade, diálogo e superação da indiferença, é uma construção de novas relações. De fato, o diálogo tem uma importância cada vez maior no nosso mundo.
porque ele indica esta superação. Ele não é apenas uma conversa. O diálogo é a gente estar com o outro, não convencer o outro. É ouvir, é conhecer o que está no mais profundo do outro. É procurar entrar em sintonia com o outro. O diálogo, então, é construir pontes. Imagem, aliás, muito comum que o nosso Papa Francisco gosta de usar. O diferente em nossa vida não é o inimigo que eu devo combater, mas sim, o diferente é o irmão que eu devo acolher. Nós precisamos ter uma educação para o diálogo. O fanatismo religioso e o fundamentalismo são inimigos do diálogo e dificultam não só a compreensão, mas a convivência. Se nós olharmos a história da salvação na Bíblia, vemos que ela é um contínuo e insistente diálogo de Deus com a humanidade. No relato dos discípulos de Emaús, que a pastora Keila dedicou bastante tempo, nesse diálogo, Jesus se aproxima dos discípulos, ele encontra com eles, ele conversa com eles e inicia um diálogo. Foi muito mais longe. Ele andou com eles e gastou tempo com eles. Foi o tempo de se informar. Então, Jesus aceita o convite que eles fazem. Fica conosco, Senhor. A palavra de Deus, ela é luz que abre a mente e o coração. Porque quando Jesus falava e ceava com eles, os seus corações se abriram e eles o reconheceram. O segundo ponto desta reflexão é trazer algumas ideias da carta aos Efésios. Ela fundamenta a campanha da fraternidade ecumênica deste ano. Diante das dificuldades daquelas primeiras comunidades cristãs, São Paulo escreve esta carta apontando caminhos de superação das divisões internas daquelas primeiras comunidades, devido aos conflitos que elas viviam. Então, a divisão era tão nítida que até no templo de Jerusalém havia um muro alto com dizeres em línguas diferentes que não permitia que que gentios ultrapassassem o muro, que separava, portanto, judeus dos gentios. Por curiosidade, até lembramos que São Paulo levou um gentil além do muro e ele foi preso, segundo nos relata o Atos dos Apóstolos. Era tão forte esta divisão ali no próprio templo. Então, São Paulo utiliza-se desta representação, muro, para ensinar que Jesus veio para desfazer todo o muro de separação. E dá para a gente entender aqui a força desta carta. Porque exatamente na carta, no capítulo 2, versículo 14, é tirada o lema desta campanha de fraternidade ecumênica. Você até pode ler comigo em casa, nessa tarja vermelha. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez unidade. Bem, comentando um pouco mais sobre este pensamento e a própria carta, a ênfase que ela dá é unidade. Então, Paulo orienta as comunidades, no caso até a comunidade de Corinto, de Efésios, a viver a unidade na diversidade. É bem interessante essa expressão, que nós temos bastante forte como hoje na igreja, né? A unidade na diversidade. E ele continua dizendo que Cristo, como é que ele fundamenta esta unidade? Cristo é a cabeça de um corpo que é a comunidade. Nós somos, então, o corpo.
E Cristo é a cabeça e a pedra fundamental do templo santo, que é o povo de Deus. Entendemos com isso que a igreja ela é um corpo que tem Cristo como cabeça. E São Paulo continua dizendo que a igreja nasce da misericórdia de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. Então, a igreja é mediação. Ela não é e nem substitui o próprio Cristo. Lemos novamente a carta aos Efésios 2:19, que está nessa tarja vermelha. Você pode até ler comigo em voz alta. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Sois concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. E continuando, então, essa reflexão, a gente entende que a fé em Jesus Cristo é vínculo que nos une e, ao mesmo tempo, ela é expressão do reino de Deus. E que, para superar os conflitos, é preciso viver a fraternidade, praticar a solidariedade, sentir-se integrado nesse edifício do qual Cristo é a pedra fundamental. E ainda não é motivo para divisões, não há motivo para divisões e conflitos, porque Jesus é a inspiração para a nossa convivência e também para o nosso diálogo. Porque ele é o centro e que nos une, o centro da unidade e que nos une. É o orgulho religioso e a ambição desenfreada que levantam muros, não Cristo. Então, fraternidade e diálogo são expressões de paz, são expressões de plenitude, são desafios do amor e compromisso do amor, como diz o próprio lema. Cristo é a nossa paz, ainda diz em Efésios 14. De dois povos ele fez um só. Em sua carne, ele derrubou o muro da inimizade que os separava. A paz que brota da fé em Jesus Cristo, do seu Evangelho, faz superar a inimizade e o ódio. E esta paz que nós buscamos e queremos, compromete com o amor, com o diálogo, com o perdão, com a compaixão e também com a convivência. Podemos dizer que não é possível, então, estar em Deus e desrespeitar ou discriminar o outro. O amor e a paz desafiam diariamente a nossa convivência e a convivência com o outro que está ao nosso lado. Muito bem, Padre Elias, muito obrigado pela sua participação aqui nessa live, nesse estudo da campanha da fraternidade, apresentando essa iluminação bíblica a partir de Efésios. Tem muitos muros aí que nós construímos e que precisam ser derrubados para gerar comunhão, para gerar fraternidade, para gerar alegria. E o meio, o instrumento é o diálogo. Não é a acusação, não é a calúnia, não são os fake news, é o diálogo. Bom, os discípulos de Emaús, quando compreenderam tudo isso, a partir das explicações bíblicas de Jesus e daquela ceia em que eles reconheceram Jesus, eles não se detiveram. Eles se puseram a caminho de volta para se juntar aos apóstolos lá em Jerusalém e sair em missão, para realizar o trabalho. Então, a Maria Adela Justina, que na Diocese coordena a pastoral ecumênica, e ela faz parte dessa coordenação da campanha da fraternidade, ela vai agora apresentar algumas propostas de ação, de celebrações que poderão se somar a tantas outras que certamente o nosso espírito cristão, ao irmos estudando a campanha da fraternidade, irão suscitar. Então, nós teremos tantas iniciativas. A Maria da Justina vai nos ajudar a compreender algumas dessas ações que nós podemos incluir junto com as outras demais que vão surgir. Maria, com você. Uma saudação especial a quem está conosco nesta noite, refletindo o que a campanha da Fraternidade Ecumênica traz como proposta
para a vivência da quaresma desse nosso ano. Nessa terceira parada, nós vamos refletir e trazer alguns indicativos de ação a partir da fala que o texto bíblico nos traz. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A partir da experiência que os discípulos fizeram, a partir do reconhecimento, a partir da experiência que eles viveram, o que aconteceu? No caminho, a escuta e o diálogo com Jesus. Na bênção e na partilha, aconteceu o reconhecimento. E é na comunidade que vai acontecer o alegre e comprometido anúncio do ressuscitado. É ali que começa realmente o agir. E esta campanha, ela tem como foco central o diálogo, como foi refletido até agora. E eu trago aqui de Janaína Gonçalves, que foi assessora do Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade Ecumênica, esta fala: o diálogo é estilo de vida para um mundo novo. As travessias do diálogo são as estradas que percorreu Jesus de Nazaré e que deixou aos seus discípulos como pistas a seguir, fazendo-se mestre com a sua arte da relação, a sua vontade de escutar e acolher a quantos encontrava no seu caminho, até se deixar construir e edificar por essas relações. Ela sintetiza a proposta do agir que devemos ter a partir da reflexão de hoje. Então, este é o chamado desta campanha da Fraternidade Ecumênica. 3 aspectos. Primeiro, perceber, à luz da palavra de Deus, a realidade que a gente vive. Segundo, respeitarmos-nos como irmãos, mesmo que diferentes. Para, no terceiro momento, juntos buscarmos solução ao que nos inquieta. E como que nós buscamos essa solução? No diálogo e no amor, fazendo a experiência do caminhar juntos e celebrando e testemunhando que Jesus é a nossa paz. Agora nós vamos trazer aqui a nossa equipe, né, alguns indicativos para o agir, para o celebrar. No texto base, o CONIC apresenta algumas ações, ele chama de boas práticas a nível nacional, mas nós trazemos para nós alguns indicativos aqui para a nossa região, incluindo a Igreja Católica e Anglicana, nessa nossa caminhada conjunta. Um primeiro indicativo, em nossas famílias, o que seria? Buscar meios para crescer na capacidade do diálogo. Esse buscar meios vem de encontro a uma realidade de conflitos, de desuniões, que acontecem nas nossas famílias. E esse praticar o diálogo amoroso na oração e no respeito para com todos os membros da família, mesmo que alguns pertençam a outras confissões religiosas. Eu só queria lembrar que na nossa região fizemos o trabalho das missões, das visitas, né? E o relatório final trouxe um dado muito significativo de que nas famílias nós temos muitos membros de outras confissões religiosas. Então, esse cultivo do diálogo amoroso e do respeito aos membros da família. Um terceiro ponto, em nossas famílias, fazer os encontros em família. Essa pandemia, ela nos convidou muito à igreja doméstica, à oração em família. E aqui nós temos o roteiro para a vivência da Quaresma e da campanha da fraternidade.
Um segundo aspecto, um segundo indicativo, seria nas igrejas. Fazer o estudo, reflexão da temática da campanha da fraternidade ecumênica. Um outro ponto seria fortalecer as ações, quer dizer, fortalecer, porque já existem, podemos criar novas ações, em favor das pessoas mais vulneráveis, independentemente da sua religião, ou da religião a que pertençam, ou de suas opções de vida, e dar consistência sempre maior às múltiplas ações que já vêm sendo realizadas. E, por exemplo, trazemos aqui, na Diocese Católica aqui de Tubarão, acontecem múltiplas ações. Aí citamos algumas situações da Cáritas, o trabalho da Fraternidade, o Caminho, do Centro Urialã, na área da saúde, do SEACA, e outras ações que vêm acontecendo também nas paróquias, nas pastorais sociais, etc. Trazemos também, na Diocese da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que tem a abrangência desde Porto Alegre a Torres e de todo o litoral catarinense, com a presença hoje da nossa querida reverenda Keila, né? Então, que ação que desenvolve a Diocese Anglicana? O grupo ecumênico que atende uma instituição de pessoas portadoras de deficiência intelectual. Um outro grupo chamado a Pastoral do Abraço Negro, a Pastoral da Diversidade e ações solidárias promovidas pelas suas paróquias. Agora, indicativos entre as igrejas. Promover o diálogo ecumênico com outras denominações religiosas. Celebrar o Dia Mundial de Oração, que esse ano é 5 de março, e esse Dia Mundial de Oração, ele é um movimento por mulheres, e esse ano ele foi feito por um grupo de mulheres de Vanuatu, na Oceania, que traz toda uma temática para a gente rezar e refletir no dia 5 de março. E uma outra ação entre as igrejas, que é a Semana de Oração pela Unidade Cristã, promovida pelo Conselho Nacional de Igrejas, e que neste ano tem como tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, de João 15, 5-9. E, além disso, a promoção de celebrações ecumênicas. E também realizar ações ecumênicas em favor dos mais necessitados, na defesa da vida, por justiça social, na defesa dos direitos, né, que a gente vê que muitos direitos não são respeitados. E um quarto indicativo seria na sociedade, então. Como atuar na sociedade que nós temos hoje? Como primeiro ponto, combater as fake news, né, as notícias falsas. E nós vivenciamos, assim, né, uma fase agora muito forte de fake news, com relação a toda essa pandemia, com relação até a questões religiosas. Então, combater essas fake news. Os muros sociais, tudo aquilo que a reverenda Keila apresentava, né? Combater a desigualdade econômica e toda espécie de discriminação. Um segundo aspecto, no nível da sociedade, encorajar as pessoas para que denunciem a violência que acontece nos âmbitos da família, da comunidade e da sociedade. E aqui nós queremos registrar que existe a possibilidade das denúncias anônimas. E a gente tem depoimentos de pessoas que fizeram denúncias e logo eles são
atendidos. Então, é um trabalho que realmente funciona. Tem o Disque 100, dos direitos humanos, que envolve a família, criança, adolescente, idoso. Nós sabemos que temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e que hoje é lei e que é um direito garantido por lei. Então, denuncie, a sua denúncia anônima, ninguém vai saber que você denunciou, é tudo muito bem organizado. E tem o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. A agressão à mulher, o feminicídio, subiu muito nesse período da pandemia. E tudo aquilo que a gente sabe que houve, então denuncie. Nós temos essa porta de denúncia para melhorar a situação. O quinto indicativo é a defesa e o cuidado da casa comum. Então, 3 aspectos. Comprometer-se com as causas que defendem a casa comum. Muitas vezes a gente vê acontecer as lutas, mas a gente não se compromete. Então, comprometer-se é o primeiro ponto. O segundo, educar para o cuidado deste mundo que Deus nos dá de presente. Recebemos de presente. E aqui estamos. E o terceiro, assumir um comportamento de respeito ao meio ambiente. E esse comportamento, ele implica nas coisas do nosso cotidiano. Como é que nós estamos cuidando do ambiente, com relação a todas as diferentes situações? Então, seriam alguns indicativos, e, para finalizar, 2 gestos concretos. O CONIC sugere, que o ideal seria que se criassem redes ecumênicas e interreligiosas locais, que nós temos essa experiência em algumas dioceses, também de Santa Catarina, em favor de uma cultura de não violência, mas de serviço. Então, essa criação de redes ecumênicas. E o segundo aspecto é a coleta da solidariedade, que é o Domingo de Ramos, dia 28 de março de 2021. Aqui eu queria lembrar o seguinte, você pode acessar o site do CONIC, ou da CNBB, que tem um relatório da última campanha ecumênica, onde foi aplicado toda a coleta da solidariedade. Então, tem tem um formulário de projetos que as igrejas encaminham e muitas entidades e muitas ações foram realizadas. Então, essa coleta, 40% fica na diocese para as ações dentro da temática da campanha e 60% vai para o CONIC. Então, isso é tudo muito transparente, Não vamos, assim, nos deixar levar por notícias falsas, mas vamos buscar realmente o que acontece. E eu encerro com um convite. O Conselho Nacional de Igrejas convida a todos para acompanhar de forma virtual a celebração nacional ecumênica de abertura da campanha da fraternidade, às 21 horas, 9 horas da noite, no dia 17 próximo, quarta-feira de cinzas. Então, dá para você fazer a sua ação na igreja, as celebrações que acontecem, geralmente são às 19 horas, e 9 horas da noite dá para a gente se reunir, acompanhar e rezar juntos a nível de Brasil. E para você acessar, então, o Facebook e YouTube da CNBB, que é a CNBB Nacional, e do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas. Muito bem. Eduardo Ribeiro. Ele pede para explicar melhor o que é essa casa comum. E uma segunda, essa rede ecumênica ali, fazer o que com essa rede ecumênica, ele pergunta. O que é a casa comum? O mundo em que vivemos, o que eu disse ali.
é o nosso planeta, é a nossa terra, é tudo que tem, né? É o ambiente que a gente vive, é a natureza, é o ar, a água, o solo, tudo nós dependemos. O Papa Francisco fala muito na Fratelli Tutti que nós somos interligados a esse ambiente. E ali ele coloca uma observação assim, ó, a natureza, ela vive por si mesma. Nós é que precisamos dela. E o que acontece? Ao invés de nós cuidarmos dela, nós a destruímos e vamos sofrer consequências sérias. Então, a casa comum... é a água de todos, o ar de todos. Tudo. Os bens que a natureza proporciona, né? Então, o cuidado com a casa comum é cuidar do ar, do solo, da água, das plantas, dos animais, de tudo que nós temos no nosso planeta. Então, e a rede ecumênica teria que... E a rede ecumênica é o seguinte, nós conhecemos algumas experiências, aqui na nossa região nós não temos, mas é uma sugestão que essa campanha traz. Então, por exemplo, numa determinada região nós temos muita violência contra as crianças, né? Então, grupos que se reúnem de igrejas para atender essa necessidade local. Então, com psicólogo, com atendimento, com acompanhamento da família, seriam redes de atendimento conforme a necessidade local. Por exemplo, tem a experiência de Joinville, eles têm uma rede ecumênica que atende os imigrantes, com uma série de ações. Então, essa é uma proposta e é uma sugestão que o CONIC nos faz e que deixa esse desafio. Tá bom. Então, live e tantas outras manifestações de abraços e saudação. E nós queremos externar esse nosso sentimento de gratidão a todos que participaram desse estudo. Foi muito rápido, né? Vocês perceberam que foi muito rápido, agora são 9h40, 8h40. Então, foi muito rápido, mas nós não quisemos cansar de fato. E também porque a internet custa e a gente tem aqueles planos menores, então nós queremos fazer uma coisa mais rápida até para não judiar nesse sentido. Não temos, assim, perguntas, mas temos várias participações, assim, e enriquecendo todo o conteúdo que foi explanado aqui. Na medida que vocês iam explanando, as pessoas iam enriquecendo aquele conteúdo que estava sendo apresentado, apresentando dados e falando tanto das violências, das discriminações, do racismo, do feminicídio, tudo isso aí, dizendo que isso nos entristece, isso nos provoca para uma ação mais responsável como cristãos, e assim por diante. Foi havendo esse apoio, então, a toda a fala de vocês. Então, eu não sei se vocês querem, assim, ainda dizer alguma palavra, então eu deixaria um pouco livre, a Maristela já levantou a mão, se alguém quiser, para ir completando, para ir fazendo o seu encerramento, depois nós vamos, então, para a oração final e a bênção que Dom João e a reverenda Keila vão invocar sobre todos nós que acompanhamos esse estudo nessa noite. Eu só queria lembrar que esse material vai ficar disponível, né, Dom João Padrilino, que vai ficar disponível para também para repassar para outras pessoas. E também eu queria lembrar que no site do CONIC tem todo o material que foi trabalhado no Seminário Nacional, tanto do CONIC quanto da CNBB, o material está disponível nesses dois sites. Então, as pessoas podem buscar mais conhecimento do que a gente apresentou aqui de forma muito rápida.
E o texto base também, ele pode ser adquirido através do site, né, de forma digital, ou nas diferentes livrarias, ou mandar buscar o material. Muito bem. O Fernando passa para mim um instantinho. Eu só gostaria também de lembrar que esse livrinho, que nós, todos os anos, nós motivávamos bastante a campanha da fraternidade nos grupos de família. Como nós agora estamos com a pandemia, isso impede de os grupos se reunirem, então foi preparado este livrinho para as famílias. Eu queria aqui dizer da importância de as famílias viverem intensamente a campanha da fraternidade e essa espiritualidade quaresmal em preparação à Páscoa, usando este livrinho. Lá em casa, o pai, a mãe, os filhos, a avó, a tia, quem mora na mesma casa, aquele núcleo familiar, que se reunisse. Tem aqui no livrinho uma via sacra. Imagine, a família reúne-se uma vez por semana à noite para rezar junto à via sacra, o pai e a mãe. Que ensinamento de catequese bonito que vai ser. Então, isso sugiro a sexta-feira, toda sexta-feira. Depois tem um tema para cada semana da quaresma. Na primeira semana, com o título Convertam-se e Creem no Evangelho. Na segunda semana, do que era dividido, Cristo fez uma unidade, que é sobre o lema da campanha. Na terceira semana, o que vocês andam conversando pelo caminho? O que vocês estão vendo? Que realidade hoje nos confronta, nos desafia, nos amedronta? Depois, a quarta semana, os olhos se abriram e conheceram Jesus. Com a fé a gente vai longe. Depois, a quinta semana, conheceram Jesus e renasceu a esperança. Na sexta semana, bendito que vem em nome do Senhor, uma referência à entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos. E, por fim, na grande semana, Semana Santa, uma celebração que inclui o Tríduo Pascal. Vão ser encontros muito enriquecedores, que vão trazer presente o tema da campanha, essa realidade que nós estamos apresentando, que o texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica apresenta, e vai nos fortalecer nessa espiritualidade de preparação para a Páscoa. Então, as famílias vão fazer o quê? Vão procurar a paróquia. E a paróquia tem lá esse livrinho para as famílias adquirirem R$2 cada livrinho, R$2. Então, é baratinho. Cada família pode adquirir o seu livrinho e fazer esses encontros. Pai, mãe, os filhos do núcleo familiar. Uma vez por semana rezando a via sacra e outra fazendo esse encontro de oração e reflexão. Eu devolvo a palavra agora para vocês. Eu gostaria de dizer que muitas vezes eu me lembro e fico pensando no fato de que a nossa vida é muito breve. A Bíblia diz que ela é um lampejo fugaz. É um tempo tão curto, mas também tão precioso, e que cada um de nós, todos nós, temos direito, Deus quer isso, a viver com alegria esse tempo que nos é dado nesse mundo. E o único modo de vivê-lo com alegria é sermos fraternos, e podemos experimentar a fraternidade por parte dos outros. Então, a campanha nesse ano, ela tem esse foco, é fazer de tudo para sermos mais fraternos e para, com nossas ações, ajudar-nos a mudar situações onde a fraternidade está comprometida, que pode ser dentro da família, ao lado de casa, junto com vizinhos, pode ser no lugar de trabalho, na sociedade, enfim. O ver mostrou tantas situações que são contraditórias com o ideal da fraternidade. Mas nós somos tantos, há tanta gente boa, há tanta gente sensível a esse tema, como tem gente sensível e que quer viver a fraternidade. Então, não deixemos que algum comentário negativo, desestímulo, nos tire desse empenho de viver a fraternidade. Jesus deu o exemplo. Jesus não fez nada que fosse excluir qualquer pessoa, nem mesmo os maiores pecadores, nós sabemos. A pecadora pública, que ele fez com que os que queriam apedrejá-la saíssem de perto e não apedrejassem, e ele a convidou a mudar de vida, e ela conseguiu. E assim, Jesus frequentava a casa dos pecadores públicos, não para promover o seu pecado, mas para trazê-los para uma vida diferente, como São Paulo, que diz: eu fiz tudo com todos para trazer muitos a Cristo. Então, o nosso esforço é esse, nesse tempo de quaresma, sobretudo, mas dele, depois de passar por dentro de cada dia,
o esforço dos pequenos gestos sermos fraternos. Cada um tem o seu jeito próprio, uns têm um dom, outro tem outro carisma, cada um tem um jeito próprio. O que não se pode é dar mangas à violência, à agressividade, isso não serve. Nós queremos viver com alegria o tempo que Deus nos dá aqui. Então esse é um convite que eu faço, um apelo que eu faço a todos vocês que são, que agora nos ouvem, e vocês fazer isso aos outros, porque cada um de nós tem tantos sentimentos bons dentro de si, tanto desejo, tanto ideal, tanto sonho, que nós juntos podemos muito. E numa hora dessas em que nós nos unimos, como várias igrejas, superando qualquer tipo de diferença que possa haver, isso é uma coisa tão bonita, um testemunho tão edificante, num tempo onde parece que se voltou atrás. E nós temos que recuperar tudo isso e reconstruir o que perdemos. Nós fomos feitos para a alegria, para a vida, para o diálogo, para a convivência, para a fraternidade. Deus nos fez assim. E qualquer atitude que seja contrária a isso, nos destrói e desonra a Deus. E nós queremos louvá-lo para a nossa vida. Então, de minha parte, eu termino a minha parte e agradeço a todos vocês. Padre Elias. Ô, Dom João, eu fui coordenador nacional da campanha durante 4 anos. Né? Então, eu queria dar uma palavrinha sobre a importância da campanha na construção da fraternidade do nosso país. A campanha da fraternidade, ela é de todo o país desde 1960. Começou lá no Nordeste e depois foi assumido por todas as dioceses. Então, ela demora para ser construída, são diversos anos. Tem a fase anterior, a fase de execução e a fase posterior também. Mas uma das coisas que ela ajuda é a construção da fraternidade. Aliás, ela própria diz, campanha da fraternidade. É muito esquisito a gente dizer que tem que fazer uma campanha para sermos irmãos. Uma campanha para arrumar alimentação, para arrumar uma rua é uma coisa, mas campanha para sermos irmãos é meio estranho. Mas há tanto tempo que ela insiste e ainda nós não chegamos ali onde queremos. Né? Então, essa campanha, ela sempre tem uma conotação que vai além do período ao qual ela se propõe. Nós agora não encerramos a campanha no dia da coleta ou mesmo com a Páscoa. Essa campanha é proposta para o ano inteiro, né? É uma campanha que durante todo esse ano a gente vai se preocupar também com essa questão do diálogo como compromisso do amor. Depois eu queria acentuar, Dom João, como os papas têm percebido que essa campanha é evangelizadora aqui no Brasil. Desde o Papa Paulo VI, passando pelo Papa João Paulo II, que governou a igreja durante mais de 25 anos, né, que todos os anos fazia uma mensagem para o país, inclusive em rede nacional. Depois o nosso Papa Bento XVI e o Papa Francisco, ultimamente, como fez esse ano agora, os papas têm insistido novamente na campanha como um momento forte de evangelização nesse tempo paranormal, que o senhor já falou ainda há pouquinho. Aliás, está bem colocado no texto base também. Penso que é importante a gente, se os papas não tivessem insistido, talvez a campanha não fosse tão importante. Mas ela não é só para o Brasil. A campanha da Fraternidade do Brasil é olhada com muito carinho e, às vezes, até com observação importante pelos países da América Latina, da África, da Europa, da América do Norte. Eu mesmo, quando estava na CPB, chegava a responder a questões de como organizar uma campanha assim. Nós até fizemos um encontro com as campanhas das fraternidades, que nos chamava assim, na América Latina, em São Paulo, exatamente para dizer como eles queriam aprender como o Brasil, tão grande, consegue fazer uma campanha tão organizada, com tanto material, e que produz esse efeito importante da evangelização. Muito bem. Eu só gostaria de agradecer por este momento, que é sempre importante a gente fortalecer e viver o ecumenismo, né?
a vivência com igrejas que são nossas irmãs, sempre enfatizando aquilo que nos une, não o que nos separa. E que nós, na nossa sociedade, também possamos enfatizar nas nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, aquilo que nos une e não o que nos separa, para que nós possamos construir realmente pontes e não muros entre nós. Muito bem. Queremos que agora cada paróquia faça, dentro das suas possibilidades, a continuação do estudo, da reflexão e das ações que essa campanha, com certeza, vai suscitar dentro desse espírito da fraternidade e do diálogo. Vamos, então, à oração final. Nós convidamos, então, a todas as pessoas nas suas casas para que nós possamos fazer todos juntos e juntas a nossa oração e encerramento. Começamos orando e vamos terminar orando. E nós vamos começar fazendo todos juntos e juntas a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano de 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da humanidade, por Jesus Cristo, nossa paz, e no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.